Aleluia. Glória a Deus. Então, meu irmão, se você confia que Deus é bom, relaxe, descanse e deixe Deus trabalhar. Descanse, relaxe, deixe Deus trabalhar. Eu quero falar para você hoje sobre o uso da fé, sobre fé radical, fé que a Bíblia nos ensina, dizendo que o pai da fé é Abraão. Como é que Abraão chegou a ser classificado como o pai da fé? Abraão pega o seu filho, Deus pede a ele: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, o filho a quem você ama, e sacrifica esse filho a mim. Deus não queria o sacrifício de Isaac, mas fez um teste com Abraão. E Abraão pega esse filho, Isaac, vai até um lugar que Deus mostra, o Monte Moriá, o mesmo monte onde Jesus, séculos depois, morreria crucificado. Ele leva Isaac até lá. Quando eles chegam lá, Isaac diz: pai, Isaac era um rapaz de 14, 15 anos. E ele pergunta: pai, eu estou vendo aqui a lenha, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo o fogo, mas não estou vendo o animal para o sacrifício. Aí Abraão responde: filho, Deus, ele proverá para si o sacrifício. E quando Abraão apronta tudo, revela para Isaac que ele é o sacrifício, e ele deita Isaac sobre aquele monte de lenha, e ele estende a mão com o cutelo para cortar o pescoço de Isaac. Um anjo de Deus aparece e diz: Abraão, pode parar, Deus não quer o sacrifício do teu filho, ele já proveu o sacrifício. E quando Abraão olha para trás, tem um carneiro amarrado pelos chifres num arbusto, e ele vai lá, solta o seu filho, sacrifica aquele cordeiro, e os dois voltam de volta ao convívio normal com Sara e a sua vida do dia a dia. E Abraão, por causa dessa atitude, ele é considerado o pai da fé. E no Novo Testamento, a Bíblia revela uma coisa fantástica. Diz que Abraão, ele cria de forma tão profunda, tão radical em Deus, que ele se dispôs a sacrificar Isaac, porque ele sabia que Isaac era o alvo, era o filho da promessa. E não tinha como Deus cumprir a sua aliança se não fosse através de Isaac. Então ele confiava que Deus era poderoso o suficiente para que, ainda que ele matasse Isaac naquele ato de sacrifício, Deus era poderoso e bom demais para trazer Isaac de volta de entre os mortos, para ressuscitar Isaac de entre os mortos. Embora Abraão nunca tivesse visto ninguém ressuscitar, mas ele cria. Isso chama-se fé radical. E é a fé que Deus espera de nós. É por essa fé que nós entramos no descanso. E eu volto a dizer para você: descanso não significa se aposentar, abandonar o trabalho precocemente, e se deitar numa rede e não fazer nada. Descanso significa que do lado de fora pode haver atividade, mas do lado de dentro existe paz. Paz gera descanso. Amém, gente? E é isso que Deus quer de você. Deus não quer você no estresse. Êxodo capítulo 17, no versículo 8, essa passagem de Êxodo fala sobre a primeira batalha que o povo de Israel teve que enfrentar depois que saíram da escravidão do Egito. Eles saem do Egito e a Bíblia diz que eles vêm caminhando no deserto, o povo começa a murmurar, se queixar de sede. E aí eles encontram um poço, de repente Deus mostra para eles um poço de água. Quando eles bebem da água, a água era salobra, eram águas amargas. E o povo começa a reclamar. Deus dá uma dica para Moisés: Moisés, eu vou fazer um milagre. Pega uma árvore, corta a árvore, joga dentro dessa fonte de água, e a fonte se torna fonte de águas doces, de águas bebíveis, de águas potáveis. Só que tem um problema: água no deserto vale mais do que ouro na cidade. Água no deserto vale mais que ouro. E aí um povo chamado Amalequitas ouviu falar que aconteceu um milagre, num lugar onde eles estavam cansados de passar para lá e para cá, onde não havia poço algum. O Deus de Israel abriu um poço e purificou as águas desse poço, e eles foram atrás. E eles vieram pela retaguarda e atacaram o povo de Israel, de uma maneira covarde. E a Bíblia diz que Deus começou a dar a Moisés instruções para ele guerrear aquela guerra. Eu não vou ler toda a passagem para você, só quero que você veja essa passagem, que é muito importante para aquilo que a gente quer falar nessa noite. Diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelejou contra Israel em Refidim. A partir desse dia, os amalequitas sempre foram uma pedra no sapato do povo de Israel. Sempre. E os amalequitas, eles aparecem atacando, tramando contra o povo de Israel, em passagens onde a gente nem sabe que tem ali naquele meio algum amalequita. Por exemplo, quando a Bíblia fala sobre a rejeição de Saul, por que Saul foi rejeitado?
A Bíblia diz que Saul batalhou, estava numa guerra contra os amalequitas. Israel vence a guerra, e a instrução que o profeta Samuel tinha dado para Saul é: Saul, se você vencer a guerra, você não pode deixar um amalequita vivo. Você vai matar todos eles. E Samuel sai, quando volta, a guerra terminou, e Samuel ouve vaca mugindo, boi mugindo, cordeiro balindo, e falou: peraí, que som é esse? Isso aqui não é uma fazenda, isso aqui é um campo de batalha. Onde é que está vindo esse som de bois e ovelhas? E ele vai procurar e encontra Saul batendo um papo com o rei dos amalequitas, Agag. E ele pergunta: Saul, o que é isso? Não falei que era para você matar. Ah, mas eu não podia matar o rei assim, né? O cara tem imunidade parlamentar. Tem que tratar Vossa Excelência muito bem, a gente não pode sair passando o rodo assim de qualquer jeito. Então eu poupei o rei e poupei o gado, para depois a gente fazer um sacrifício ao Senhor e tal. E Samuel dá uma bronca em Saul, dizendo: Saul, Deus não quer nada de sacrifício, de coisa nenhuma, me dá a sua espada aqui, vai lá e pumba, ele se encarrega de matar o rei amalequita. Mas é interessante que a Bíblia diz que a partir desse dia, Saul foi rejeitado por Deus. Por quê? Porque lá atrás, no episódio de Refidim, Deus tinha dito: eu vou varrer o nome dos amalequitas da face da terra, porque eles agiram de modo covarde e eles têm essa má intenção contra o meu povo, e eu vou rejeitar esse povo, eu vou varrer esse povo da face da terra. E Saul, ele desrespeita a ordem que Samuel havia dado, e Deus rejeita Saul. Ele poupa Agag, ele poupa não só Agag, mas o gado e a turma, a entourage que andava com Agag, ele poupa aquela turma. No final, isso foi no início do reinado de Saul. Quando chega no final, a Bíblia diz que Saul batalhou a sua última batalha contra os filisteus. Aí ele vence a batalha, aliás, ele perde a batalha contra os filisteus, ele está perdendo. Os filisteus mataram todos os filhos de Saul, incluindo Jonatas, que era extremamente, Jonatas mesmo, né? Matou o Jonatas, o filho de Saul, e os outros filhos que ele tinha. E ele, já desesperado de tanto batalhar, ferido, ele resolve se matar, para que não venha um filisteu e o mate, e os filisteus saiam cantando vitória que mataram Saul. Ele resolve se matar. Se aproxima um jovem dele. Quando você lê 1 Samuel, a impressão que você tem é que Saul foi bem sucedido na sua tentativa de suicídio. Mas quando você vai ler a mesma passagem em Crônicas, Crônicas diz que um rapaz se aproximou e Saul pede a ele: pega uma espada, me atravessa com ela, para que eu não seja morto pelos filisteus. E o cara faz isso com o maior prazer. Sabe por quê? Porque esse rapaz era um amalequita, no meio dos filisteus. Aparece, e é ele que passa o rodo em Saul. Engraçado que aquilo que Saul poupou lá atrás, lá na frente, foi o que o matou. Quando Deus pede para você passar o rodo no pecado, é porque Ele sabe que lá na frente aquilo vai te trazer prejuízos. Você está entendendo por que a Bíblia não fala para você que, embora você seja alvo da graça, e que pela graça você já foi perdoado de todos os pecados, você não pode continuar na prática do pecado, porque você já morreu para o pecado, e que o pecado tem consequências negativas e terríveis na nossa vida? Amém? Ainda bem que Deus é um Deus gracioso, porque mesmo que você pise na bola, Ele vem e te restaura, e te traz de volta, e continua te abraçando, te amando, te acarinhando e te abençoando, porque Ele é um Deus bom sempre, em todo o tempo. Amém? Aleluia! Quando você dá uma olhada, por exemplo, também no livro de Esther, o livro de Esther fala sobre... Deixa eu passar aqui. Fala sobre esse inimigo. Fala os grandes... aliás, tarefa de casa para você hoje. Quando você chegar em casa ou amanhã, pegue o livro de Esther e leia. Abre a sua Bíblia no livro de Esther e leia. História curtinha, rapidinho você lê. É uma história fantástica sobre como Deus intervém para poupar e salvar o seu povo. E eu não vou contar todo o livro de Esther aqui, porque a história é relativamente grande, você pode ler em casa, mas há um personagem nessa história que é um tal de Amã. Esse Amã era um camarada que tinha ódio do povo judeu. Por quê? Porque quando ele foi elevado a primeiro-ministro, ele baixou uma ordem: aonde eu passar, todo mundo tem que se curvar diante de mim. E Mordecai, primo de Esther, Esther virou a nova rainha da Pérsia,
Ela se casou com o rei, por quê? Porque a rainha, casada com o rei da Pérsia, não sei por que cargas d'água, não sei o que esse rei aprontou, que a rainha Vasti não queria ver o rei nem pintado de ouro. E aí o rei ficou invocado, ficou chateado, falou, não quer mais saber de nada? Então vou fazer um decreto aqui, que se faça o Miss Pérsia. E aí Mordecai inscreve a sua prima, Esther, e ela ganha o concurso. Ela se casa com o rei, se torna a nova rainha, e ele, Mordecai, ele acaba entregando para o rei, que ele ouviu que havia uma trama para matar o rei investiga, descobre que é verdade, mas não recompensa Mordecai. Ele prende todo mundo, mata todo mundo que estava tramando contra ele, mas não recompensa Mordecai. E aí, quando Amã é elevado a primeiro-ministro, ele fica com ódio de Mordecai, porque Mordecai não se curva diante dele e o povo entrega. Olha só, ele disse que não se curva diante de você, porque ele é judeu, e só se curva diante do Deus dele, e jamais diante de homem algum. Aí Amã vai até o rei e diz, olha, esse povo não pensa como você, ele não aceita as suas ordens, esse povo é um povo rebelde, vamos matar esses judeus. O rei, não sabendo de nada, ok, está assinado o decreto, pode matar esse povo. Vamos marcar a data. Qual é a data? Vamos matar esse povo todo no dia 13 do final do mês, do último mês. Por isso que o dia 13 ficou conhecido como o dia do azar. Você vai nos Estados Unidos e em certos prédios nem tem o 13º andar. Você anda no elevador, tem lá, andar 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, pula o 13. Por quê? Porque o 13 dá azar. Por que o 13 dá azar? Porque o 13 foi o dia que Amã marcou para ser o dia da morte, da destruição do povo de Israel. Aí Mordecai vai e fala com Esther, Esther, só você pode interferir, você é a rainha, você pode falar com o rei. Esther responde, olha, vai ser complicado, porque aqui é cheio de regras, cheio de regulamentos, o rei é cheio de 9 horas, ninguém pode falar com ele, nem eu, só se ele chamar. Ele diz, olha, não pense você que você vai ser poupada, porque quando ele souber que você é judia, você também vai dançar junto com todo mundo. Você, quem sabe, você não foi elevada a esse posto justamente com esse propósito para livrar o povo de Israel, o povo judeu. Ela diz, ok, então peça para o povo orar, eu vou lá. Se eu conseguir, se não, eu vou morrer, mas que se dane. Peça para o povo interceder por mim. E ela vai. Tem um recado para você nessa história. Quando ele diz, olha só, se você for e topar essa parada, pode ser que o rei livre o povo judeu. Se você não topar, Deus vai arranjar um outro método, mas esse povo não vai perecer. Esse povo é um povo escolhido e eles não vão perecer. Mas quem sabe Deus te colocou nessa posição de rainha justamente para isso. Ouça isso. Não importa quem trama contra você, não importa as dificuldades que estejam à sua volta, você não vai perecer. Se alguém que você está contando que vai te ajudar, roeu a corda, correu, Deus vai arrumar outro método, outra pessoa, outro jeito, outra via, outra porta, mas o teu problema vai ser resolvido, porque Deus é por você, aleluia, Deus é contigo, e Ele vai dar um jeito. E Esther fica sem saber como é que ela vai fazer para falar com o rei. Aí o rei de repente tem uma ideia meio maluca, ele resolve tomar um ar no jardim, e ele ordena que botem o trono dele no jardim. Aí quando ele senta no jardim, quem aparece na porta do jardim? Esther. Quando ela aparece, ele levanta do trono, olha para ela e fala assim, meu docinho de coco, coisinha que eu adoro, peça o que você quiser, e eu te dou até mesmo a metade do reino. O cara estava apaixonado por ela, o cara babou geral, olhou para ela, derreteu, apaixonou geral. Deus colocou no coração do cara eu não sei se ela era tão bonita assim, eu sei que o cara olhou e falou, pede o que você quiser. Uou! O cara alucinou quando viu. Aí Esther falou assim, olha, não vou te pedir agora não, faz o seguinte, vou marcar um jantar lá em casa, vai você e traz Amã junto. O cara que decretou a morte do povo todo. Eles vão, quando chega no jantar, o rei fica sabendo que Mordecai, o primo de Esther, é que tinha livrado ele de uma trama de morte. Manda então Amã honrar Mordecai. Olha, você faz o seguinte, bota a coroa na cabeça dele, a capa de rei, pega o meu cavalo, bota ele em cima e desfila com ele pela cidade, você, Amã, rebocando o cavalo, para honrar esse cara, porque ele me livrou de uma trama de morte. E Amã já estava pensando que ia matar Mordecai, mandou fazer uma forca de 50 côvados de altura, que é mais de 10 metros de altura, para ficar bem alto o corpo lá pendurado.
Aí quando Esther pede o livramento da morte, explica que era ciúme, que não era nada disso, que Mordecai era judeu, que ela era judia, o coração do rei muda e ele baixa um novo decreto. Mordecai agora vai ser o primeiro-ministro e Amã vai para a forca. E ele morreu enforcado na própria forca que ele mandou construir. Ou seja, a corda que o diabo coloca para te enforcar, é ele próprio que vai ficar enroscado nela, sem saída, porque Deus tem remédio para a sua vida, Deus tem saída, Deus tem resposta para você. E no final o povo de Israel foi liberto, foi livre. Amém? Deus, mas quem era esse Amã? Se você ler na sua Bíblia, você vai ver que diz que Amã, o Agagita. Pastor, o que esse Agagita tem a ver com a Amalequita? Agagita era descendente de Agag. Agag foi aquele rei lá atrás que Saul poupou e depois Samuel matou, que era o rei dos Amalequitas. Ou seja, Amã era um Amalequita. Não podia dar outra, tinha que querer pegar no pé do povo de Israel. Hoje, os Amalequitas não são mais pessoas, mas são exatamente os espíritos demoníacos que querem tirar você da posição de descanso para levar você para o estresse, para obrigar você a sair de uma posição de descanso, como o povo de Israel estava em Refidim, bebendo água, descansando, e eles vieram covardemente para atacar aquele povo pacífico. O diabo quer exatamente isso, quer tirar você do descanso, da tranquilidade e levar você para o estresse. Queria que você levantasse uma das suas mãos e dissesse: é ruim do diabo me tirar do descanso. Você tem que se firmar nessa postura. Voltando lá para Êxodo 17, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Esses nomes são importantes, por isso eu destaquei esse versículo. O nome Refidim no hebraico significa lugares de descanso. Refidim, toda a palavra hebraica terminada em im é plural. Refidim, lugares de descanso. Onde é que Israel estava? Num lugar de descanso. Foi no lugar de descanso que vieram os amalequitas. O que significa o nome Amalequita? O nome Amalequita significa povo exausto. Por que é povo exausto? Porque o primeiro que deu origem aos Amalequitas era um sujeito chamado Amal. E o nome Amal significa trabalho doloroso. Só podia gerar o quê? Um povo exausto. Você já trabalhou em alguma coisa que você ia para o trabalho arrastado, porque você não gostava do emprego, você não gostava do chefe, aquilo te causava estresse, cansaço, desgaste, e era um trabalho doloroso? Já trabalhou assim? Isso é a pior coisa do mundo. Isso é um inferno em vida. Coisa horrível. Trabalho doloroso. É isso o que o diabo quer produzir. Por isso os amalequitas têm essa figura espiritual de serem do trabalho, do esforço doloroso para tentar alcançar alguma coisa. A bênção na sua vida não vem através de trabalho doloroso. A bênção na sua vida vem através da graça. Da graça. Deus é um Deus gracioso e Ele quer te dar todas as coisas. Deus não quer reter nada de você ou contra você. Amém? Deus quer que você tenha todas as coisas. Nessa batalha, o comandante do exército foi Josué. Josué no hebraico é Yeshua. Yeshua é o mesmo nome de Jesus. E o nome Yeshua significa salvação. Josué não era um militar. O povo de Israel não era um povo de guerra. Estavam saindo da escravidão, mal tinham saído alguns dias antes da escravidão do Egito. Um povo despreparado. Mas Moisés olhou para Josué e disse: Josué, não tem tu, vai tu mesmo. É você que vai comandar esse povo aí, vai lá para você comandar esse povo. E Josué não manjava nada de guerra. Resultado, o povo de Israel começou a batalha perdendo. Aí Deus dá uma estratégia para Moisés. Moisés sobe no alto daquele morro, daquela elevação. Estenda as suas mãos. Quando Moisés estendia as mãos, o povo de Deus prevalecia, mas ele cansava e abaixava as mãos, o povo de Israel começava a perder, os amalequitas prevaleciam. Aí ele descansava um pouquinho, levantava de novo as mãos, aí o povo de Israel começava a prevalecer. Quando ele cansava, ele estava fazendo um esforço para que o povo fosse abençoado, mas ele cansava e não aguentava. Mas ele levou 2 caras junto com ele. Ele levou Arão, que viria mais tarde a ser o sumo sacerdote, e levou um sujeito chamado Ur. Arão veio mais tarde a ser o sumo sacerdote, e Jesus é o nosso sumo sacerdote. Arão apontava ali para Jesus. O nome de Ur significa nobre,
brilhante, glorioso. Ou seja, esses dois homens tiveram uma ideia. Pega uma pedra, uma rocha, bota aqui como um banco, Moisés se assenta sobre a rocha, quando ele levantar as mãos de um lado segura Arão, a outra mão segura Hur. Ou seja, Moisés numa posição agora de descanso, não mais de esforço, ele levanta as mãos e quem sustenta as mãos dele, de um lado Jesus, de outro lado a glória do Senhor. Quando você descansa, a salvação vem, a glória do Senhor vem, te sustentam para que você vença a batalha. Não é fruto do seu esforço, no esforço Moisés, não aguento, e o povo perdia. Deus enviou para frente da batalha a salvação e colocou do lado de Moisés, o líder do povo, descanso, Jesus e a glória, para que ele pudesse vencer a batalha. Amém? Crer nisso na sua vida, isso já está estabelecido. Após essa batalha, Moisés edificou ali um altar e chamou aquele lugar, ou aquele altar, chamou de Jeová Nissi, Yehová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é a minha bandeira. É um nome, bom, o Senhor é minha bandeira. O que isso significa? O Senhor é minha bandeira, literalmente, quer dizer que o Senhor é o general desse exército, que vai montado no seu cavalo à frente do exército com a bandeira desfraldada, levando em procissão um exército vitorioso que vai celebrando. Ele é o vencedor, nós somos os que desfrutam da vitória. Ele é a nossa bandeira. Amém? E tudo isso relacionado com essa batalha, com essa guerra. Quando você olha para isso, você tem que se lembrar. Deus, Ele é por você, Ele não é contra você. Deus é sempre por você. Por quê? Porque Deus é bom. Quando? Em todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. Sempre, sempre, sempre Deus é bom. Ele não é o causador do seu problema, Ele é aquele que soluciona o seu problema. Ele não é aquele que te trata à distância, é aquele que te aproxima e te abraça. Ele não é aquele que te detesta, Ele é aquele que te ama. Ele não é aquele que olha para você de cima, Ele é aquele que te eleva e te olha nos olhos, face a face. Porque Ele te ama, porque Ele é bom. O Senhor é bom, sempre, em todo o tempo, e Ele sempre enviará o socorro que você necessita, contanto que você se mantenha assentado com Cristo em lugares celestiais. O que mais o diabo quer é que você se levante dessa posição de descanso, e eu volto a dizer para você, estar nessa posição de descanso não é você se aposentar precocemente, abandonar o trabalho, não fazer mais nada. Não, a Bíblia diz que quem não trabalha também não deve comer. A postura não é essa, ainda que haja do lado de fora atividade, trabalho, do lado de dentro existe paz, e não estresse, não ansiedade, não preocupação, mas paz perfeita. É isso que Deus quer que você tenha, amém? A primeira vez que a palavra, a primeira vez que Paulo fala sobre isso, né, que é onde abundou o pecado, a graça superabundou lá em Romanos 5:20, mas ele não quis dizer com isso que para você crescer em graça, você precisa pecar ainda mais. Infelizmente, essa era a interpretação que muitos davam na época de Paulo, e acusavam Paulo disso. Então esse tal de Paulo está incitando as pessoas a pecar ainda mais. Aí Paulo, mais adiante, ele explica o seguinte: não estou dizendo para você pecar. Como é que eu vou poder pecar? Como é que nós podemos pecar? Nós que morremos para o pecado. Será que pode um ladrão que morreu voltar a assaltar? Não tem como, ele morreu. Nós estamos mortos para o pecado. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso, não é uma prática. Nós morremos para a prática do pecado. Eventualmente a gente pode pecar, mas nós temos um advogado e nós somos perdoados constantemente. Nós fomos perdoados há 2000 anos atrás. Amém?